Somos família do Senhor, glória a Deus. E hoje, então, nesse encontro, a palavra, que Deus tem dado no meu coração, foi uma palavra que é, na verdade, a gente poder entender, um pouco mais quem nós somos, quem eu sou, quem você é, Você já parou para pensar do que você é feito? Do que você foi feito? Qual é a sua origem? Já parou para pensar? Qual é a sua origem? Porque dependendo da sua resposta, de onde você veio, isso muda completamente a forma de como você vive. Então, de onde você vem vai determinar como você vai viver. E geralmente a gente acha assim que a gente é aquilo que aconteceu com a gente, Então você vê a família que você nasceu, às vezes talvez não teve muita estrutura e você se define por isso, fala, não, eu sou assim por causa da minha família que era assado, Então eu fico sempre achando que a forma como o que aconteceu comigo é a forma então como eu vou reagir. Mas eu digo para você não é de onde você veio. Se você fosse definida de onde você veio, Jesus, então, quando falaram para ele, pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Jesus, ele ficaria, então, todo aborrecido, todo triste, mas Jesus não, Jesus sabia de onde ele tinha vindo, por isso que ele não se chateou quando falavam, pode vir alguma coisa boa de Nazaré. Quando falaram até para ele assim, ele faz milagre pelo poder de Beelzebu, que é um demônio. Falavam isso para Jesus, imagina? Falar que o próprio Deus fazia milagre pelo poder de Beelzebu. Mas Jesus, ele não se ofendia, porque Jesus era maduro. E ele não se ofendia. Por quê? Porque ele sabia que não era. Ele sabia de onde vinha o poder dele. Ele sabia de onde ele era. Então, quando você sabe de onde você é, você define o modo como você vive. E é isso que o nosso tema de hoje vai dizer isso. Ai, liguei. De onde você vem, define quem você se torna. Então, de onde você vem, vai definir o que você vai se tornar. Amém? E aí, então, a nossa origem, nós vamos entender hoje um pouquinho de qual é a nossa origem, de onde a gente vem. Mas para isso a gente começa entendendo Deus, Deus, quando aqui a terra, a Bíblia fala que a terra era sem forma e vazia. E havia um caos, era misturado água, terra, céu, não tinha terra, era misturado. Então Deus, ele começa por onde? Ele começa criando o ambiente de quê? Para que o ser humano possa existir, antes ele organiza o ambiente. Antes de qualquer vida existir, Deus primeiro, então, ele criou o ambiente onde a vida iria existir. Aí, a Bíblia fala que Deus, então, criou a luz, separou a luz da escuridão. E aí, ele, então, criou os céus. E separou também a terra dos mares. A Bíblia fala, que ele separou água de um lado, água de um lado, terra do outro lado. Ou seja, então Deus preparou o cenário onde a vida iria existir. E qual palavra que ele usava? Haja luz, Haja luz, haja separação das águas da terra seca, haja espaço entre as águas dos céus e das águas da terra, haja. Essa foi a palavra que Deus usou. E então, esse foi o ambiente onde Deus fez tudo. Mas aí ele começa, então, a fazer a vida. Aí começa, então, ele criou o ambiente, agora ele vai colocar a vida ali. E a vida, então, a origem da vida, aí ele já não usa mais haja. Aí ele usa outra coisa, ele usa outra palavra. Ele diz produza. Então, isso fala qual é o padrão que Deus usa aqui. Agora, Deus usa um padrão diferente. Ele fala assim, que agora não é ele fala para a matéria-prima criar algo. Então, ele fala para a matéria-prima, para criar a vida, então, Deus fala com o material que ele quer usar.
Ele fala agora com o material que ele quer usar. Então ele fala assim, terra, agora ele fala, terra, produza vegetação. Ele fala para a terra, produza vegetação. E a terra, então, produz as ervas, produz, né, as plantas. E aí ela faz toda a espécie de plantas. E aí ele fala também, águas encham os mares de animais marinhos, de animais aquáticos. E aí então os animais surgem. Depois ele fala, terra, produza também os animais terrestres. E aí a terra então produz os animais terrestres. Então aqui a vida foi feita do material que Deus ordenou. Aqui a vida é feita os animais da água são feitos de água, os animais da terra são feitos de terra, a vegetação é feita de terra. Então, cada um tem a sua matéria-prima, certo? E quando ele foi, então, olha lá, então Deus disse, produza a terra vegetação, variedade de animais, produza. E aí, quando ele vai criar o ser humano, então, esse é o padrão de Deus, quando ele cria, ele dá uma ordem. Quando ele cria o ser humano, qual é a origem do ser humano? Então, quando Deus vai falar, criar o ser humano, ele não fala com a terra. Vocês acham que ele fala com a terra? Não. Quando Deus quis criar o ser humano, ele vai falar com o material que ele queria usar. Sabe qual é o material que Deus usou para formar o ser humano? Ele mesmo. Quando Deus vai criar o ser humano, ele fala com ele mesmo. Eu sei que vocês estão lembrando lá, né, que ele foi criado do pó da terra, mas não chegou ainda. Primeiro ele cria o ser humano aqui, ó. Antes dele fazer esse corpo físico, ele faz o ser humano aqui, olha só. Então ele fala com ele mesmo. Falou, terra produz, agora ele fala, não, vou criar o ser humano. Ele fala para ele mesmo. Olha o que ele fala. Então Deus disse, façamos o ser humano à nossa imagem e será semelhante a nós. Então, quando ele quer criar o ser humano, ele fala para ele mesmo. Esse façamos aí seria o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É a trindade aqui, já no começo da criação. Então, ele fala, Deus Pai fala, Filho e Espírito Santo, vamos fazer agora alguém que é semelhante a nós. Alguém que é a nossa imagem e a nossa semelhança. Então, Deus criou o ser humano ali. E aí fala, assim Deus criou os seres humanos à sua própria imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Então aqui eu vou falar sempre de Adão, mas quando eu falar Adão, você entenda que é ser humano, porque a Bíblia fala que ele criou homem e mulher dele mesmo. Tudo bem? Estão entendendo até aí? Então o ser humano passou a existir a partir da matéria-prima que Deus falou. E é o próprio Deus. Então, você é feito de Deus. A nossa origem, então, ela é espiritual. Antes dela ser terrena e carnal, a nossa origem é espiritual. A sua vida, a sua origem é espiritual. A matéria-prima aqui, ó, é o próprio Deus. Então, você é feita de Deus. Ó, que incrível. Você é feita de Deus. Mas qual é, então, a matéria-prima de Deus? Não, Deus não é barro. Deus é espírito. Deus é espírito. A Bíblia, lembram lá, ele fala assim para a mulher samaritana, Deus espera que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade, porque Deus é espírito. Deus, ele é espírito. Então, a sua criação primeira foi criado primeiro o seu espírito. A Bíblia fala lá em Efésios, fala assim que antes da fundação do mundo, nós já estávamos nele, através de Cristo. Antes de Deus criar todo mundo, você já estava dentro do próprio Deus. Deus já tinha você em mente. O teu espírito já estava na mente de Deus. Olha isso, que incrível. Então, você não é pouca coisa. Porque você tem a vida do próprio Deus, que ele criou em você, antes da fundação do mundo. Talvez seu pai e sua mãe não planejou você, mas ele já. Então, se você está aqui, é porque ele planejou você. Amém? Então, nós fomos feitos da mesma essência de Deus, que significa o quê? A imagem
e semelhança dele. Então, Deus, ele tem capacidade de pensar, de escolher. Você também tem essa capacidade, amém? Glória a Deus. Ele tem capacidade, ele ama, ele é um Deus que se relaciona. Você também tem essa capacidade de amar, de se relacionar. Nós precisamos disso. Então, Deus cuida da criação dele com justiça, com bondade. Então, você também age com justiça, com bondade, com misericórdia, porque você tem a essência de Deus. Se você tem a essência de Deus, você é a imagem e semelhança de Deus. Então, você vai fazer as coisas que Deus faz. Então, você está aqui nessa terra para representar Deus. Você está aqui para representar Deus. Então, quando Deus fala, façamos o homem a nossa imagem, ele quer dizer o quê? Façamos de nós mesmos, para o homem fazer o quê? Agora aqui vem o propósito do homem. O propósito, nosso propósito. Qual é o propósito do homem? Você sabe? Aqui fala. Quando Deus criou o homem, a imagem e semelhança aqui, que ele criou o espírito do homem, ele deu um propósito. E o próprio texto vai falar, olha lá. Então, Deus disse, façamos o ser humano a nossa imagem e ele será semelhante a nós. Qual é o propósito? Dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre os animais que rastejam pelo chão. Então, qual é o propósito? Qual é o propósito do homem aqui? É isso. O propósito do homem aqui é dominar. Aí você fala, ó, tô dominando. Sim, nós nascemos para dominar sobre toda a criação, né? A Bíblia fala que o que é esse dominar? O que significa dominar? Significa autoridade. Então você, o homem, o ser humano tem autoridade. O ser humano tem governo absoluto sobre a criação. O ser humano, quando é criado, ele é criado para governar bem como o Criador governa a sua criação. Então nós vemos Deus fazer, nós fazemos igual. Por quê? Porque nós temos a mesma essência de Deus. Amém? Então, quando eles criam o ser humano, ele está dando um domínio para o ser humano, um domínio para ele governar a terra. Então, o que isso quer dizer? Que Deus domina no céu e ele criou o ser humano para dominar na terra. Deus tem autoridade no céu e Deus deu autoridade para o ser humano aqui na terra. Então, aqui é onde que nós vemos o homem dominando. Adão agora, o ser humano, quando ele é criado, então ele tem a mente de Cristo, a imagem e semelhança para dominar. Então, Adão aqui, ele era praticamente quase que a quarta pessoa da Trindade. Podemos dizer assim, porque ele era como Deus, ele não tinha pecado ali, não tinha pecado, ele era como Deus. Então, qual é o poder, qual é a autoridade que o Adão tinha? Adão, ele é chamado do primeiro Adão, porque tem um segundo Adão. Quem é o segundo Adão? Jesus. Jesus é chamado do segundo Adão. Então, para a gente saber como que Adão podia expressar a sua autoridade, é só entendendo como Jesus veio e ele expressou a autoridade dele aqui. Percebe? Então, Jesus, quando ele estava aqui na terra, a gente vê lá nos evangelhos, que ele tinha domínio sobre os mares, né? Ele acalmava a tempestade, acalmava as águas, acalmava o vento. Jesus tinha poder sobre as plantas, mandou a figueira secar, né? Ele tinha poder sobre toda a criação. Então, Adão também tinha poder sobre toda a criação, porque ele era imagem e semelhança de Deus. A Bíblia fala que Adão era filho de Deus e Jesus também era filho de Deus. Então, o domínio que Adão tinha sobre a terra não era natural, era um domínio sobrenatural. Adão dominava sobre a terra de forma sobrenatural. Pensa só, lembra de Moisés? Moisés, já o pecado já tinha entrado na terra, já tinha acontecido o pecado, e Moisés, então, fez um monte de milagres, foi ou não foi? Ele tinha poder sobre a água, transformou a água em sangue,
tinha poder sobre as pragas, lembra das pragas? Das rãs, dos piolhos, ele falava e acontecia, debaixo da autoridade de Deus. Então, se Moisés até abriu o mar, depois tirou água da rocha, depois mandou codornizes do céu, cair codornizes do céu. Enfim, Moisés, vivendo no tempo do pecado, ele teve tudo isso de poder. Agora, você imagina Adão, que ele vivia ali sem pecado ainda. Imagina quanto poder Adão tinha. Acho que ele passava a mão no leão, né? Andava de leão, em vez de andar de cavalo, ele andava de leão. E aí, os animais obedeciam. Adão tinha o poder, a autoridade. E então, Deus cria o Adão dessa forma, né? O ser humano, primeiramente no espírito. Isso é espiritualmente falando. Tudo bem? Até aqui? Estão entendendo? Mas, então, a autoridade dele de reinar sobre a terra era espiritualmente, era no espírito. Mas daí, então, Deus forma Adão no físico. E aí sim, daí ele fala como, nossa origem física agora. Então, o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou o fôlego da vida em suas narinas, e o homem se tornou ser vivo. Agora, aqui sim, o corpo do ser humano, o corpo físico do ser humano agora, é a partir de qual matéria-prima? Da terra. Então, né, o nosso corpo físico é matéria-prima da terra, o nosso espírito é matéria-prima de Deus. Tudo bem? Então, a gente pode dizer que nós temos um corpo natural e um corpo espiritual. Sabia que existe isso? A Bíblia fala. Olha lá que a Bíblia fala. Pois assim como há corpos naturais, também há corpos espirituais. Então, você tem corpo natural e você tem corpo espiritual. Você tem físico e espírito. Você tem. Então, o corpo natural, ele vem da terra. Precisa da terra para sobreviver. E o corpo espiritual vem de Deus. Ele precisa de quem para sobreviver? De Deus. Então, você precisa da terra para sobreviver. Se você perceber, no seu corpo tem as coisas que tem na terra. Na terra tem zinco, na terra tem potássio, na terra tem sódio, na terra tem água, na terra tem ferro. Você vai lá tirar sangue, você vê no exame lá, o seu sódio tá bom, o seu potássio não tá bom. O seu ferro tá baixo, tem que repor ferro. Você tem tudo isso. Vamos ver como é que tá o zinco, também tem como medir, né? Então, você faz os exames, seu corpo físico precisa se alimentar da terra para você sobreviver. Então, quanto mais as coisas da terra nós nos alimentamos, mais saudável no corpo nós ficamos. Quanto mais produtos processados, já que, né, que o homem fez, menos saúde a gente vai ter no corpo. Porque daí a gente tá comendo uns presunto, né, umas coisas assim, tudo embutido, umas linguiças, uma salsicha, e aí tudo isso não é o homem, não vem da terra, é o homem que manipulou. Então, o nosso corpo natural precisa das coisas da terra para se manter vivo. E aqui já fica a dica, né? Para nós comer mais coisinhas da terra do que coisinhas compradas no mercado. E aí, o corpo espiritual, então, se o corpo da terra, o corpo natural precisa da terra, o corpo espiritual vem de Deus. Ele precisa de Deus para viver. Se você precisa de Deus para você viver, porque a matéria-prima é o próprio Deus. Então, quando você está conectada com Deus, você recebe o quê? A alegria dele. Quando você está conectada com ele, você recebe a paz dele. Você recebe a bondade dele. Você recebe a sabedoria dele. Por isso você precisa estar conectado com ele. Para você receber todas as virtudes que ele tem. Você só vai receber quando você está se relacionando com Deus. Se nós não nos relacionarmos com Deus, nosso espírito vai enfraquecendo, né? E aí, a gente longe do nosso Criador, a Bíblia fala que nós estamos separados dele, e aí o que acontece? Morte. Não é morte física, mas é morte espiritual.
espiritual, longe da matéria-prima que nos mantém vivo. E aí, se você ficar longe de Deus, é como, sabe o quê? É como você jogar fora o balão de oxigênio que te mantém vivo. Você tem lá um balão de oxigênio, você jogou fora, não consegue respirar. Então, quando você não tem Deus, você não se relaciona com Deus, você é uma pessoa morta espiritualmente. Aí foi o que aconteceu com Adão e Eva. Eles tiveram uma morte espiritual. Porque lá, quando eles comeram, Deus falou para eles, não comam do fruto, porque certamente morrerás. Não era no corpo, porque eles não morreram no corpo, né? Eles morreram no espírito. Eles morreram no espírito. E aí, eles morreram espiritualmente, então eles perderam o quê? A autoridade espiritual. Foi aqui que Adão já não tinha mais poder agora sobre o leão. Agora não podia mais andar de leão, agora ele tinha que andar com os animais, só os animais domésticos mesmo. Porque agora ele não tinha mais autoridade sobre a criação, ele perdeu essa imagem e semelhança, ele perdeu. Ficou lá, porque ele morreu espiritualmente. E nós, então, aqui tem uma questão, que nós somos descendentes de Adão. A Bíblia fala que nós somos descendentes de Adão. Então, se nós somos descendentes de Adão, nós também já nascemos como? Mortos, espiritualmente falando. Percebe? Sem a fonte certa, eu até pareço vivo, mas eu não tô. Pareço vivo, mas não tô. Sem Jesus, você parece vivo, mas não é. No espírito, você não está viva. E é isso que o pecado faz com a gente. O pecado, ele nos separa de Deus. Lembra quando Adão e Eva pecaram? O que eles fizeram? Se esconderam. Porque antes eles não se escondiam, Deus vinha visitar eles. A partir do pecado, eles começaram a se esconder. Por quê? Porque agora eles estão afastados, o pecado afasta a gente de Deus. Porque nós não temos mais as mesmas características, né? A essência ficou distorcida agora. Então, aqui tem uma revelação bem profunda. Se Adão agora, ele é o nosso pai, ele virou o pai da humanidade, todo mundo que nasceu agora ficou imagem e semelhança de Adão espiritualmente. Percebe? Nós somos imagem e semelhança de Adão, então nós somos mortos espirituais. Então, quando eu e você nascemos, nós já nascemos vivas no corpo, mas mortas no espírito. Dá para entender ou não? Pensa aqui, ó, apagou tudo, apagou a luz. A energia está ali no poste, mas nós não temos lâmpada. Nós, né, queimou a lâmpada. Então é isso. Nós temos vida, mas nós temos a luz, a energia, mas nós temos a energia, mas nós não temos a luz. Nós precisamos de luz. Nós temos o corpo, mas nós não temos o espírito vivo dentro de nós. Então, enquanto eu e você não nos conectarmos com Deus, nós vamos permanecer mortas espiritualmente. E aí, quem é morto espiritualmente é uma criatura de Deus. Então, nem todos são filhos de Deus. São criaturas de Deus. Pega a chave, tá? E aí, mas eu tenho uma boa notícia para você. Ainda bem, né? Que nós não vamos permanecer mortas espiritualmente. Glória a Deus. E a melhor notícia de todas é que Deus, ele não quer que a gente continue desconectado dele. Ele não quer que Adão continuasse, né, desconectado, que a humanidade ficasse desconectada dele. Então ele criou um plano para que a gente se conectasse com Deus. Qual é esse plano? E esse plano de nos reconectarmos com Deus foi nos tornar filhas e não mais criaturas. Sair de criatura para passar a ser filha. Amém? E eu acho que é isso que você quer hoje. Amém? Eu espero que você queira isso hoje. Se tornar filha, se você ainda não é, se tornar filha de Deus. E a boa notícia, então, olha lá qual é a boa notícia, ó. Assim como todos morremos em Adão, todos que são de Cristo receberão nova vida.
Então, todos nós nascemos mortos espiritualmente por causa de Adão, mas quando Deus manda, o plano dele não é que a gente permaneça morto espiritual e desconectado dele. O plano dele é que a gente se reconecte com ele novamente. Então, ele fala que em Cristo você receberá uma nova vida. Você tem um novo nascimento. Aí que a gente chama de novo nascimento. Ah, fulano nasceu de novo. O que ele nasceu de novo? No Espírito. Nasceu de novo no Espírito. Por quê? Porque agora ele tem Jesus na vida dele. Lembra daquele versículo bem conhecido? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele entregou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Quando você tem Jesus na sua vida, você tem vida novamente no seu espírito, e agora quando você morrer, você não vai para o inferno, mas você vai com Deus. Isso é poderoso. Isso é poderoso. E é isso que Jesus, ele vem na terra para resgatar isso. Resgatar o que Adão perdeu. Adão perdeu a vida no espírito e Adão perdeu a autoridade, o governo sobre a criação. Adão perdeu isso. Então, quando Jesus vem para quê? Para restaurar, para devolver a vida e restaurar o quê? Reconectar. Não, passei por aqui. Aqui. Opa. Aqui. Jesus vem para devolver vida ao espírito e ele vem para conectar o homem com Deus. É o novo nascimento. E aí, aqui então, Jesus também, ele vem o quê? Restaurar essa conexão. E restaurar a autoridade que Adão perdeu. Percebe? Então, em Cristo, Jesus traz novamente essa autoridade para mim e para você. Nós temos autoridade sobre a criação agora. Você crê nisso? Amém. Que você vai poder andar de leão? Eu espero que sim. Leãozinho lá de Daniel. Mas realmente Jesus veio trazer devolver essa autoridade para nós. Por isso que Jesus, ele fala assim: vocês farão obras maiores ainda do que ele fez. Jesus curava enfermos, Jesus ressuscitava os mortos, Jesus tinha poder sobre os demônios, Jesus curava todo tipo de enfermidade. Então, ele fala, e vocês vão fazer coisas ainda maiores. Por quê? Porque ele veio resgatar essa autoridade sobre toda a criação, sobre todos os demônios e potestades que estão aqui nessa terra. Então, hoje, pode ser o dia de você se conectar com o seu Pai. Essa é a decisão mais importante que você pode tomar na sua vida. Que é a decisão de você dizer, eu quero. Essa decisão muda todinha a sua história. Por isso que lá, né, quem você sabe de onde você veio vai definir como você vai viver. É isso que aqui diz, né? A decisão de você entender que você veio de Deus e que você pode agora se conectar com Deus, que você nasceu morto espiritual, mas você pode se conectar com Deus. Isso vai mudar tudo. Isso se transforma em maravilha na sua vida. Agora eu pergunto, quem você é antes de tudo? Você é o quê? Criatura. Então, só para a gente recapitular. Você possui um corpo físico e um corpo espiritual. Nasceu viva fisicamente, mas nasceu morta espiritualmente. Você foi criada para se relacionar com Deus, mas o pecado levou você a se afastar de Deus, da fonte. Ele é a fonte. Mas ele tem amor por você, então ele criou um plano para te conectar. Ele enviou Jesus para morrer no seu lugar e te dar vida no Espírito. Entenderam quem você é, então? Você é tudo isso. Era tudo isso, porque agora você pode se tornar em outra pessoa. Quando você, então, se conecta com Deus, quem você passa a ser? Filha de Deus. Antes criatura, morta espiritualmente, agora filha vivificada no Espírito, viva no Espírito.
E através de Jesus, então, ele devolve para você a imagem e semelhança que Adão perdeu. Agora você pode pensar como Cristo, agir como Cristo, você pode ter a sabedoria de Cristo, tomar as decisões de Cristo, você vai viver aqui nessa terra, governar nessa terra com a autoridade de Cristo. Amém? Deus quer trazer isso para você. É isso que Deus está devolvendo, trouxe, né, através de Jesus, e Ele quer devolver isso na sua vida. Essa autoridade, e aonde você for, você carrega o domínio, você carrega o poder de Deus, você carrega o governo de Deus lá no seu trabalho. Quando você vai lá trabalhar, você lá é a autoridade de Deus lá. Você está lá para agir com justiça, lá você está lá para agir com bondade, você está lá no seu serviço para agir com misericórdia. Você não está lá para ficar só criticando o seu chefe, ou só falando mal do chefe, juntando lá junto com os outros empregados e ficar falando mal da empresa. Não, lá você está para representar Deus. Lá você está lá para representar o próprio Deus, porque você é o representante de Deus lá. E aí, então, quando você agora é filha de Deus, tem um texto que fala isso, olha lá. Mas a todos os que creram nele e o aceitaram, está falando de Jesus, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, como que eu me torno filho de Deus? Aceitando a Jesus, deixando ele governar a minha vida. Quando ele governa a minha vida, eu passo a ser filha de Deus. Por isso que no começo eu falei, aqui estamos todas entre irmãs. Porque se você entrou aqui e ainda não entendia que você era filha, hoje você pode se tornar filha. Amém? Mas o inimigo, ele não quer que você saiba que você tem um pai. Esse é o papel do inimigo, é distorcer, é bloquear a sua visão, o seu olhar de perceber que Deus é o teu pai. E ele vai usar de todas as formas para que você não descubra e não viva a paternidade de Deus, né? Que ele é o seu pai, ele quer que você não descubra isso. Ele não quer que você venha saber que Deus é seu pai. Sabe por quê? Porque ele quer que você continue tendo uma mentalidade de órfão, né? Quem não tem pai é o quê? Órfão. Como que é o órfão? O órfão, como que é a mentalidade do órfão? Ele não tem o quê? Ele não tem um pai, então ele não tem direção, ele não tem provisão, porque o pai é isso, o pai não provê, o pai é o provedor, né? Seu filho não acorda, não vai dormir, antes de dormir ele fala assim, vou perguntar para meu pai se amanhã vai ter leite, né? Para mim tomar amanhã na minha mamadeira. Ele não fala isso, né? Vou perguntar para meu pai se amanhã vai ter pão para mim comer de manhã. Ele não fala isso, porque ele sabe que o seu pai ou a sua mãe vai providenciar, ele vai dormir tranquilo, vai acordar sabendo que o cafezinho dele amanhã tá pronto, a lancheirinha vai estar lá, a lancheirinha tá lá, a marmita tá lá amanhã, né? Por quê? Porque não é órfão, ele tem pai, mas o órfão não tem provisão, o órfão não tem proteção. Então, Satanás quer que você viva insegura, quer que você viva nessa desconfiança, quer que você tenha uma mentalidade de que você não tem o provedor, que você não tem direção. Porque pai, o que é o papel do pai? É prover, esse é o papel do pai. Prover, dar segurança e dar direção. Pai aponta a direção, esse é o papel do pai, né? Do pai, da mãe, esse é o papel. E aí, então, quando você tem uma mentalidade de órfã, quem sabe o seu pai não foi tudo isso para você. Talvez a gente, né? Nosso pai não foi, ou nossa mãe não foi tudo isso pra gente, e aí a gente fica, às vezes, assim, com essa mentalidade de orfandade. Mas aí a gente tem que pôr a culpa no pai? Não, porque às vezes ele também não teve isso. Ele também não sabia como fazer. Ele fez do jeito que ele pôde, né? E agora a gente tem a maneira de transformar esse padrão na nossa família. E aí, talvez a mentalidade de órfã ainda possa estar pairando na sua cabeça. Sabe como que eu sei quando eu sou órfã? Não que eu sou órfã, que eu tenho a mentalidade de órfã. Às vezes você teve pai, teve mãe, você não foi órfã, mas você teve ainda
mentalidade. Quer saber? Quando você fala assim, eu nunca sou boa o suficiente. Aí você está com uma mentalidade de órfão. Eu não mereço um elogio. Eu não mereço um presente. Eu não mereço uma promoção. Não, viagem lá para fora, só outras pessoas que conseguem. Eu não vou conseguir, eu não mereço. A gente tem essa mentalidade, é a mentalidade de órfão. Eu lembro quando eu fui morar, né, no apartamento que eu moro hoje, e aí eu vi, né, estava procurando apartamento, que a gente ia vir para cá, para essa igreja, estava procurando apartamento, daí eu passava, né, nas ruas, assim, eu olhava aqueles apartamentos com sacada bem grandona, assim, eu falava, nossa, que delícia deve ser morar num apartamento assim, com uma sacada, né? Mas não dá, é muito caro para, né, poder ficar num apartamento desse, não tem jeito. E aí eu achava que eu não merecia também. Não tinha, tudo bem, não tinha condições, é uma coisa, mas eu achava que eu não merecia também. Então eu falei, não, mas eu não preciso, né? Nós vamos morar num apartamento menor. E aí a Tuxa, né, que é uma irmãzinha da igreja também, ela falou assim: tem meu apartamento, vamos lá, né? Vou mostrar para vocês. Aí quando eu abri a porta do apartamento dela, eu vi aquela varandona. Aquela que eu tinha falado para Deus. Aí eu entrei, eu vi o apartamento e falei assim, não, Deus, aqui não é para mim não. Não venho não, mas nem pensar que eu venho morar aqui. É super lindo, super chique, assim, né? Porque ela estava novinha, ninguém tinha morado lá, tinha comprado na planta, tudo limpinho, tudo bonito, tudo novinho, ela fez tudo do melhor, e ela falou, não, vem morar aqui, ó, aqui vai ser o quarto das meninas, ela foi mostrando, aqui é o seu quarto, aqui já tem banheiro, ó, aqui esse banheirinho, ela foi, aqui tem a cozinha, e eu falava, não, e no meu coração eu ficava assim, não, aqui não vou vir não, nós vamos achar outro lugar, aqui não. E não, já viu, aqui não, imagina que eu vou cuidar desse apartamento aqui, depois vou entregar para ela, de que jeito, né, tudo limpinho, novinho, e aí Deus foi falando, né, através do meu marido, que nós íamos daí a Tuxa toda bondosa, generosa, e a gente acabou que foi morar lá. Mas eu acho que fiquei uns 4 anos colocando papel alumínio no fogão, para não deixar o fogão dela velho, tipo com sensação de usado, né? Eu fiquei uns 4 anos colocando papel alumínio para quando eu falei assim, não, quando eu devolver esse apartamento, a Tuxa vai ver o fogão dela impecável, né? Vai ver que tá novo ainda. Aí eu ficava limpando o rejunte, falei, não, os rejuntos estão tudo encardido, mas toda vez que eu ia limpar a casa, não, eu tenho que fazer, porque senão, como é que eu vou entregar esse apartamento? Esse apartamento nem é meu. Então eu tinha aquela mentalidade de órfã, de que eu não merecia estar lá. Eu acho que ficou uns 4 anos assim, uns 4, 5 anos, até que depois Deus falou assim, recebe, é um presente, recebe, desfruta, ele não é seu, ele é da Tuxa, mas ele está com você agora, recebe, fica tranquila. Então é uma mentalidade de órfã. Então a gente tem essa mentalidade, às vezes você fala, não mereço elogio, não mereço um presente. Aí às vezes você fala assim, eu sou uma farsa, quando descobrirem quem eu sou, meu Deus. Aí às vezes você tem outra mentalidade, o do outro é sempre melhor. Sim? Às vezes você tem essa mentalidade que do outro é sempre melhor, né? O do outro é mais legal, do outro é mais bonito. Eu lembro quando eu era adolescente, eu nunca levava quase minhas amigas lá em casa. Porque eu falava assim, minha casa é chata, não tem graça, eu acho. O que elas vão vir fazer aqui? Mas daí eu falava, a casa da minha amiga sempre é mais legal. Porque lá dá para fazer mais coisa. Mas na verdade, a gente ia lá, ficava conversando, coisa que dava para fazer em casa. Só que eu achava, mentalidade de órfã sempre acha que o seu não é bom o suficiente. Então, a gente sempre foca, a mentalidade de órfão sempre foca naquilo que não tem, naquilo que falta, né? E sempre vê o copo mais vazio. Isso é a mentalidade. E aí, sabe o que acontece com quem tem mentalidade de órfão? Ela gera doenças emocionais. A mentalidade, por isso que Satanás, ele não quer que você descubra quem é teu pai, ele quer permanecer nessa mentalidade, que você fique mesmo doente emocionalmente. E aí, olha só, a orfandade, a mentalidade de orfandade, ela gera doenças emocionais como depressão, ansiedade, crise de pânico, insatisfação, vazio, falta de propósito. Isso acontece quando nós não entendemos quem é o nosso Pai, quem é o nosso Deus. Percebe? Então, toda vez que Jesus, ele queria combater a ansiedade,
Ele falava da paternidade. Olha lá, porque Jesus, ele combatia a ansiedade, essas doenças emocionais, com a paternidade. Vocês lembram do texto? Olha só, que lindo, ó. Jesus, ele combatia, olha lá. Portanto, não vos inquieteis, ou seja, não fique ansioso, dizendo o que comeremos, o que beberemos, né? Ou com o que nos vestiremos, porque o Pai de vocês, olha lá, o que vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Então, olha só, ele fala, não andeis ansiosos de coisa alguma. Lembra lá, os passarinhos, eles não plantam e não colhem, mas, contudo, o vosso Pai os alimenta. Veja os lírios do campo, eles não tecem nem fiam, mas o seu Pai, eles veste a erva do campo, que hoje nasce e amanhã morre. Quanto mais a vocês, como Deus não vai cuidar de vocês? É isso que ele está dizendo ali. Então, os gentios ali, ele quer dizer, as criaturas é que se preocupam assim, mas quem tem um pai não anda ansioso. Quem tem um pai não precisa ficar angustiado. O que eu vou comer? O que eu vou beber? Com quem que eu vou casar? Como que eu vou pagar o boleto? Como que vai ser? Qual vai ser minha profissão? E agora? Como que eu vou criar meus filhos? Qual casa que eu compro? Qual casa que eu não compro? O que eu faço da minha vida? Né? Você não precisa andar ansioso porque você tem um Pai. E lá fala, o vosso Pai sabe que necessitais de todas as coisas. Então, Jesus, quando ele quer combater as doenças emocionais, a ansiedade, ele falava, creia que você tem um Pai. E aí ele dá a solução. O que você tem que fazer então? Lembra? Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, para você vencer a ansiedade, você tem que buscar quem? O reino de Deus. Tem que buscar a sua fonte. Quem é a sua fonte? O próprio Deus, porque é o seu espírito que está longe de Deus e está precisando de Deus. Então, quando você começa a buscar esse Deus, a sua ansiedade vai embora. Quando você acordar, às vezes, angustiada, né? Porque o pânico é isso, a ansiedade é isso. Do nada vem aquela angústia dentro do peito, acelera o coração, você pensa que vai morrer, às vezes você está na rua, você está no ônibus, você está em casa sozinha e vem aquele negócio ruim, aquela sensação ruim. O que você tem que lembrar? Eu tenho pai, 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 eu tenho pai. Você tem um pai. Você não precisa se preocupar. Você tem um pai, você só vai lá e fala com ele. Você vai lá e clama para ele. Você mostra a sua ansiedade, as suas angústias. Você clama para ele. E você não precisa ir lá na sua farmacinha e tomar 2 Rivotril para baixar a sua ansiedade. Você fala, eu tenho pai. Eu não vou tomar isso aqui porque eu tenho pai. E ele cuida de mim. Amém? Glória a Deus. Por isso que quando você decide nascer de novo eu nasço de quem? De Jesus. Ou seja, quando você decide se conectar com Deus, você se torna filha de Deus. E aí nada vai te faltar. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É isso, porque você tem um pai. Né? Mas Satanás fala assim, não, minha filha, fica preocupada mesmo. Esses pensamentos que vêm na nossa mente não é a gente, é o próprio inimigo colocando esses pensamentos. Mas aí você tem que fazer o que agora? Não tenho mais mentalidade de órfã, agora eu tenho um pai. E aí você vai entender que é filha, agora você tem segurança em Deus, você tem a provisão, sabe que o seu pai provê aquilo que você precisa. Você tem agora a direção, porque o seu pai vai te direcionar. Eu não sei, Deus, qual decisão que eu devo tomar, mas aí você tem um pai, ele te dá direção. Agora você tem propósito. E aí você não vive mais na mentalidade de que me falta. Ai, me falta isso, ai, me falta aquilo. Não, já tenho um pai, já tenho o próprio Deus, nada me falta. Lembra da música? Nada satisfaz. Nada, é só ele. E Jesus, então, ele veio revelar o Pai. É isso que Jesus veio, reconectar você
com o Pai. Ele veio revelar o Pai e veio revelar que você pode ser filha, né? Mas em todo tempo, se você olhar na Bíblia, Jesus chama Deus de Pai, certo? Ele fala, o Pai, ele vai falar daquilo, né? Aquilo que vocês precisam. Ele fala, Pai nosso, não é? Ele fala, o Pai escondeu essas coisas de vocês, mas o Pai vai revelar. Ele sempre fala Pai, mas tem um versículo na Bíblia que Deus não fala, que Jesus não chama Deus de Pai. Sabia? Lembra que ele fala, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem? Até na cruz ele falou isso. Mas teve um momento que Jesus não chama Deus de Pai. E olha qual momento é. Deus meu, por que me desamparaste? Aqui Jesus chama Deus de Deus. Chama Deus de Deus, ele não chamou de Pai. Sabe por que ele não chamou Deus de Pai aqui? Porque foi nesse momento lá na cruz que Jesus se viu órfão. Nesse momento da cruz, Jesus era órfão. Por que ele era órfão? Porque ele estava no meu lugar, ele estava no seu lugar. Lá na cruz, Jesus estava no nosso lugar. Ele estava nos reconciliando, nos reconectando com Deus. Pega essa visão, porque aqui, ó, é bem importante. Lá, ele gritou que Deus meu, para você, para nós, hoje gritar, Pai nosso. Pai nosso. Ele se fez órfão para que eu e você pudéssemos ser filhas. Isso que Jesus veio fazer. Jesus veio reconectar, veio revelar o Pai e veio revelar a você como filha. Amém? E aí, então, hoje é o dia de você escolher. Você escolhe agora se você quer ser filha de Deus ou quer continuar sendo criatura de Deus. Se eu fosse você, eu escolheria ser filha, porque filha tem um pai, filha tem provisão, filha tem direção, filha tem um sustento. Não é que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, não é que não vai faltar nada, agora eu quero tudo. Não vai faltar nada do que você precisa. Não vai faltar nada, não vai faltar direção. Minha conta bancária agora vai encher. Não é isso que Deus está falando. Pode encher, Deus pode encher, mas Ele vai te dar sabedoria para você pagar os seus boletos. Ele vai te dar sabedoria para você criar um negócio, para você melhorar, para você prosperar. Ele vai te dar alegria no seu coração quando você acorda batido e triste. Ele vai tirar esse vazio da sua alma. Nesse vazio aí, Ele vai tirar. Mas aí é você, a decisão é sua. Talvez aqui você já é filha, você já tomou essa decisão. Quem sabe aqui você já falou, já entregou sua vida para Jesus, já teve um novo nascimento. Mas às vezes você está um pouco ainda desconectada de Deus. Talvez a correria do dia, você não consegue se achegar com Deus no seu secreto. Não tem como nós dizermos que amamos o Senhor se nós não queremos estar com Ele. Todos os dias. Ele é o que nos satisfaz. Nada mais nos satisfaz. Somente Ele. Feche os seus olhos agora. E se conecte. Agora é o tempo de você se conectar com o seu Pai. Quando você ouve esse louvor. Feche os seus olhos e vai ouvindo o Senhor falar contigo. Deixa Ele satisfazer o seu coração. Ele está aqui hoje. Não quero nada deste. És mais que tudo que eu sonhei, tudo que achei que eu queria é bem menor que te conhecer. Agora soldado és
eu vou ficar a todos sempre no prazer do teu olhar. Quero Fique em pé e declare: quero Jesus. Talvez você se reconheceu hoje nesse vazio, talvez nessa sensação de estar sozinha e de ter que dar conta de tudo. Talvez você está numa busca que nada satisfaz, que nada preenche, mas hoje você entendeu por quê que nada preenche, porque sua fonte é o Senhor. E não é falta de esforço, não é falta de capacidade. Na verdade, é só falta de conexão com a fonte. Você se conectar com a fonte. E hoje você veio aqui não porque sua amiga te convidou, mas porque ele te trouxe. Ele te convidou primeiro. Antes da sua amiga, ele já colocou isso no seu coração para você estar aqui hoje. Ele te atraiu para esse lugar hoje. Porque o Senhor, ele sabe das angústias que você está passando. Ele conhece a sua alma. Ele sabe de tudo, das todas as tuas necessidades. E ele quer restaurar você por completo. Ele não quer que você viva só no corpo, só no físico, e no espírito doente, no espírito abatido, no espírito morto espiritualmente. Não. O Senhor quer gerar vida em você. Hoje ele quer gerar vida. Ele te trouxe aqui para te trazer de volta junto dele. Ele não quer que você fique escondida como Adão se escondeu. Ele quer que você saia de onde você está e vá para os braços dele. É isso que ele quer. Ele quer que você saia de criatura e passe a ser uma filha, porque você é filha amada. Hoje ele quer reconectar você com Deus. É isso que Jesus te trouxe aqui hoje, porque ele quer tirar você da orfandade. Ele não quer mais que você tenha uma mentalidade de órfã. Ele quer que você tenha uma mentalidade de abundância, de provisão. Você não tem mais que ficar mendigando nada, porque você tem tudo, você tem a presença dele. Isso é o que satisfaz. Você não precisa de mais nada. E é isso que o Senhor tem para você hoje, nessa noite. Amém? A partir de hoje você vai dizer assim: eu quero o Senhor. Se você quer o Senhor, se você quer tomar essa decisão, vem aqui no altar. Nós vamos orar juntas aqui. Eu vou descer e nós vamos orar juntos. Enquanto nós vamos cantando, você vem aqui na frente que nós vamos orar. Se você quer sair dessa mentalidade agora de órfão, se você quer sair, agora você fala: eu quero Jesus. Eu quero Jesus, eu não quero nada mais, eu só quero Jesus. Vem aqui, nós vamos orar juntas.